Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. E para os ouvintes, uma boa noite de salvação. É com imensa alegria que eu retorno a este lugar. Eu lembro, acho que uns 4 anos que a gente veio aqui. E saber, irmãos, que a obra tem crescido. Deus tem enviado homens e mulheres de Deus para dar continuidade, né? E muito me alegro pela rica oportunidade, irmão, de estar aqui para falar o meu testemunho a você. Você que ouve aí, você que espera Deus trazer resposta para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus já tem falado ao seu coração. Deus já tem ministrado melhor a palavra ao coração de quem deu ouvido à palavra de Deus. Porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todo mundo sabe, né? Para quem não sabe, eu moro ali em Boa Saúde. Sou conhecido como Pedro da Lan House. Vivi uma vida, irmãos, de bebedeira, né? De farra, de droga, de prostituição. A qual, irmão, Deus, quando tem um plano na vida da gente, não importa aonde você vai, como o meu amado irmão falou, Ele vai até você. Mas hoje não precisou Ele ir até você não, foi você que deu o primeiro passo para Ele falar com você nesta noite. Eu me lembro muito bem, eu estava ali naquela tenda ali em Boa Saúde, afastado do Evangelho, né? 16 anos eu caminhei um pouco para Jesus, mas infelizmente, irmãos, é o que muito acontece. Às vezes você vai porque sua família é e você vai, né? Você entra no culto, você não consegue ouvir a palavra de Deus, você olha para a hora e diz: essa hora não passa. Era assim, infelizmente, que outra hora eu vivia, porque eu não dava ouvido à palavra de Deus. Eu ia porque a minha família estava ali, e eu era o único na minha casa que não tinha aceitado Jesus, né? E eu comecei a ir à igreja, mas não sentia, a palavra não entrava, porque eu me preocupava com o horário, eu me preocupava com aquilo que eu deixava lá fora. É por isso que Jesus falou: quem quiser me seguir, pegue sua cruz e me siga. É uma renúncia a qual você tem que fazer para de fato Jesus habitar no seu coração, para que de fato haja uma transformação. Há uma escolha que você tem que fazer nesta noite. E eu me lembro que eu estava ali me embriagando, usando droga, traficando naquele lugar, e passou um amigo meu chamado Lázaro. Eu observei ele passando, irmão, e é interessante quando Jesus quer falar com você, ele causa uma situação. E eu observei que ele passou a primeira vez, ele querendo parar e foi embora. E pela segunda vez, ele querendo parar e foi embora. E depois ele contou para mim, irmãos, que Deus tinha mandado ele falar comigo. E ele não teve coragem naquele momento. Aí ele disse: Senhor, se é de eu falar com ele, faz com que eu volte na minha casa. E por incrível que pareça, a xuxinha da filha dele caiu, ele teve que voltar na casa dele. Quando aquele homem parou, irmãos, que ele desceu daquela traquezinha dele, que começou a caminhar em nossa direção, eu sinceramente sempre tive o respeito ao Evangelho, irmão. Nunca desrespeito ao Evangelho, porque o Evangelho apenas quer salvar a sua vida. Nós não queremos confrontar aquilo que você vive. Ninguém está aqui para julgar o que você está fazendo, mas Jesus está nessa noite para te salvar da condenação eterna que há de vir sobre a humanidade. E eu me lembro bem que ele chegou assim para mim e disse: olha, se você não parar o que você está fazendo, a sua vida vai passar por uma tempestade. E eu confesso a dizer a vocês que eu senti que era a voz de Deus. Naquele momento, irmão, eu chorei. Como eu sei que teve pessoas que chorou quando o amado irmão estava louvando, porque a gente sente a presença, a gente sente Deus querendo tratar a gente sente Deus querendo curar a gente. E é nós que fechamos a porta da graça, é nós que fechamos o agir de Deus em nossa vida. E eu lembro bem, irmãos, que eu chorando saí daquele lugar, prometendo para Deus que eu ia mudar de vida, porque eu não queria mais aquela vida para mim. Mas é bem verdade que quando você está no mundo, Satanás, a Bíblia diz, tem cegado o entendimento das pessoas. É bem verdade que quando você passa aquele momento de tribulação, você retorna àquele lugar onde você vivia. E eu continuei, irmão, a fazer aquilo que era prazer para mim naquele momento. Porque Satanás, ele busca uma maneira. Eu era uma pessoa que eu não bebia, eu era uma pessoa que eu não vivia de farra, era uma pessoa que eu não usava droga. Mas a partir do momento que você começa a usar droga, a partir do momento, aliás, que você começa a beber,
a partir do momento que alguém inclui algum tipo de droga, porque alguém olha para a droga, só imagina que droga só é cocaína, alguém só imagina que droga é maconha, mas a bebida também é uma droga. Tem pessoas destruindo o seu pão na bebida, tem pessoas destruindo o seu pão no cigarro, tem pessoas destruindo o seu pão na mesa de um baralho, e tudo isso, irmão, é pecado. E eu lembro bem, irmãos, que aquela mensagem que ele veio me avisar, Deus mandou falar para mim que eu devia parar aquilo ali, porque a minha vida ia passar por uma tempestade. Eu acho que ficou em meu coração no máximo 15 dias. 15 dias eu voltei a fazer tudo o que eu fazia antes, e não dei mais ouvido, não guardei aquela mensagem, não quis me libertar, não quis largar aquilo que para mim era prazeroso, aquilo que faz você pecar, irmão. Eu sei que é difícil largar. O vício, o pecado, é difícil você abandonar se não for com a ajuda de Jesus. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, só podemos vencer o pecado se de fato entregamos a vida a Ele. E eu lembro muito bem, irmão, que eu continuei a fazer aquilo que eu queria. Boa Saúde, eu acho que recorda. Até bloco de carnaval eu inventei em Boa Saúde, onde o povo ia beber e se drogar, irmão. Literalmente eu fazia aquilo que agradava a Satanás. É o que você faz quando você peca. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Não é porque alguém não usa droga que não vai para o inferno, irmão. Se você mente, você agrada a Satanás. Para viver para Jesus, temos que parar de mentir. E eu lembro bem, irmãos, que Deus ele é fiel, irmão. Eu poderia estar contando outra história aqui hoje, mas Deus permitiu, irmão, eu ser preso para não ser morto. E eu lembro muito bem que todo dia de manhã eu já saía no intuito de beber, ligar som, me drogar, se prostituir, era todo dia, irmão. Era uma coisa como se fosse, eu não vivesse sem aquilo. Até mesmo, irmão Jean, quando eu não tinha, quando eu não queria, Satanás enviava os seus e dizia: bora, vamos beber esse drogar que eu tenho. Porque é assim quando você quer se libertar. Se você estiver no mundo, você diz: eu não tenho dinheiro não, cadê? Eu vou pagar a sua bebida. Eu não tenho droga não, eu vou lhe dar. É por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Porque para ir para uma farra tem dinheiro, para beber tem dinheiro. Mas se disser assim: rapaz, vamos fretar um carro para ir um culto em tal lugar, rapaz, não tenho dinheiro não. E eu lembro muito bem que eu saía cedo, mas nesse dia algo aconteceu, irmão, eu não saí de casa. Eu lembro muito bem quando eu peguei meu celular, que fui saindo assim para o lado de fora. Eu só vi quando aquele carro da Civil passou e o Fox parou na minha porta. Os policiais, eram 5 policiais da Civil, desceram já com as armas na mão, usando a expressão perdeu, perdeu, perdeu. Na situação que eu me encontrava, irmão, a minha vida já não tinha mais sentido. Viciado em cocaína, ao ponto de eu começar a cheirar a droga aqui, o nariz sangrar, e eu ir para o outro nariz e usar. E a minha esposa falava assim: ó, você vai morrer. E eu mesmo sabendo que eu ia morrer, irmão, eu não tinha coragem de soltar aquilo ali. Sabe o que é você ser aprisionado pelo diabo? Sabe o que é você não ter força para lutar? Ao ponto de meu pai chegar para mim e dizer assim: você quer se internar? Eu lhe dou uma ajuda. E eu dizer: não, isso é mentira, alguém está falando isso para o senhor, né? É tanto que eu não fazia isso, irmão, diante da minha família, porque eu tinha vergonha daquilo que eu era. Eu saía para fazer aquilo de errado perto da minha família, eu me mantinha uma pessoa social, mas quando estava fora dela, eu agia como o diabo queria. E eu lembro muito bem quando o policial falou assim: perdeu, perdeu. Quem está no mundo entende isso, irmão. Para mim eu não tinha perdido nada, porque muitas das vezes você só valoriza quando perde. Quer saber o que é saúde? Perda ele. Quer saber o que é a noite de sono? Perca essa noite de sono. Quer saber o que é um descanso? Fique sem descansar. Por isso que muitas das vezes Deus toca naquilo que você gosta, é para você entender que tudo é permissão dele. Por isso que muitas vezes Deus vai balançar o barco, o qual você acha que está estável, para mostrar a você que nem no barco você está, se ele não tiver, ninguém governa. Mas ele governa, ele dá ordem ao mar para se agitar no momento certo. E muitas das vezes Deus vai ter que encontrar você como me encontrou, irmão. E eu lembro bem que aqueles homens entraram na minha casa, e eu, na minha plena consciência, né? O mundo dizia: não, se você tiver com a quantidade mínima,
não dá nada. Na minha mente eu ia entrar e ia sair, irmão. E aqueles homens começaram a procurar as coisas e eu sabia que não tinha. Porque eu tinha comprado uma pequena quantidade para, vamos dizer, curtir aquele momento. Mas aí onde está, meu advogado falou isso. Ele disse: rapaz, é tão interessante, porque a quantidade foi menor, mas o juiz não quer lhe soltar. E eu lembro muito bem quando eles disseram: não, vamos ali na delegacia, fazer só um termo de consumo. Eu lembro que liberaram minha esposa e eu fui até a delegacia. Fiquei aguardando. E eu fui achando estranho, irmão, porque as pessoas foram indo embora, irmão já foi indo embora. O pessoal que foi pego na operação Caça-Níquel foi indo embora. E eu fui ficando para trás, irmão. E ela perguntou assim para mim: quer que eu chame advogado? Na minha mente, não, porque não havia necessidade. Mas até o não chamar, irmão, é agir de Deus. Eu costumo dizer que até o que dá errado na sua vida, vivendo a vontade de Deus, está dando certo. Muitas das vezes você faz o que é certo e acaba fazendo o que é errado, porque você age da sua vontade, não espera a vontade de Deus. E Deus, ele vai alinhar, meu irmão, a vontade dele com a sua. O mundo diz: pau que nasce torto, morre torto. Mas nessa noite eu apresento Jesus, o carpinteiro, aquele que alinha o que está errado e coloca em ordem, aquele que pega o que está caído e levanta de novo, e dá força, dá vigor. E eu lembro muito bem, irmão, que foi se aproximando, acho que umas 4 da tarde. Eu disse: ei, meu irmão, vamos apressar aí, fazer esse tempo de consumo, que eu quero ir embora para casa. Aí o rapaz, o escrivão, falou assim: eu vou ligar para o delegado, que ele saiu para almoçar, não voltou ainda. E quando ele voltou, ele já mudou a história, irmão. Ele disse: não, você é o maior traficante da região, você aqui não vai embora não, diga logo onde você pegou. E eles queriam saber coisas, irmão, que nessa vida de quem vive disso, não se fala. Você entrou nessa vida, você não fala o que você fez. Está com você, é seu. Se você fizer algo de errado, meu irmão, você vai pagar com a sua própria vida. Na vida errada não é essa história de você caboetar ninguém, falar mal de ninguém. O errado é você. Porque se há alguém que vende, meu irmão, foi você que foi comprar. Não adianta você entregar alguém para sair. Primeiramente que você não vai sair. Ele só está ali enrolando para pegar você e mais algum. E eu lembro muito bem que eu disse: doutor, isso é meu, está comigo. E ele disse: não tem problema, a gente vai colocar aqui como tráfico. Naquele momento começou a querer cair a ficha, mas eu pensava que era apenas uma pressão psicológica. Eu digo: acho que ele está dizendo isso para mim tentar abrir o jogo de alguma coisa e falar mais alguma coisa. E eu lembro bem, irmão, não esqueço nunca, Jacqueline, eles pegaram todos os celulares que eu tinha, velhos, que tipo assim, não ajeitava mais, e colocaram aquela ali em cima da mesa e bateram aquela foto como se eu recebesse celular em venda de droga. Começaram a fazer, como diz a história, a cilada fechada, né? Até uma facazinha que um amigo meu usava para raspar a churrasqueira, colocaram lá no prato como eu estivesse cortando droga. E de repente, irmão, ligaram para o juiz já deu logo a prisão. E eu saí naquela noite de Tangará, fiz o exame de corpo de delito, já algemado, dentro de uma viatura, onde eu não expressei violência alguma. Falei: não posso nem sentar, senão você vai lá dentro. E hoje eu estou maguinho, irmão, mas na época eu pesava uns 110 quilos, 112 quilos. Os meus ombros, para me colocar a mão para trás, dava trabalho. E eles passavam aquela na viatura ali, chega a bater e subia, e algemado, e batendo o rosto, os ombros, e levaram eu para a Plantão Zona Sul. Quando eu cheguei na Plantão Zona Sul, já me receberam, e eu animado, que eu digo assim: não, mas eu fui pego na operação, eu vou ter o direito da audiência de custódia. Mas quando Deus quer ter um encontro contigo, Ele tira até o teu direito. Quando Deus quer te encontrar, Ele tira até aquele que você acha que é direito, Deus tira. Porque quando Deus quer um encontro contigo, Deus vai causar a situação, porque Ele é o dono da justiça. É o Senhor que faz justiça. E eu lembro muito bem que eu estava animado, né? Cheguei ali e disse: não, amanhã não, audiência de custódia, vamos embora. Afinal, 1,9 gramas de cocaína não é nada. Eu não fui pego com a quantidade de droga X que correspondesse tráfico. Eu não fui pego com dinheiro trocado. Ali a ficha ainda não tinha caído, irmão. E quando eu conversando com os presos que estavam ali, eu digo: irmão, amanhã, ele disse: amanhã nós vamos para os custódios, vamos embora. E eu digo: acho que eu também vou, né? Eu não fiz, na minha mente, irmão, esse é o problema. Satanás, quando você peca, na sua mente é algo normal. Ele coloca que você age com a naturalidade. É meu dinheiro, eu faço o que eu quero, só que você tem um dono, irmão.
Jesus morreu para me salvar e te salvar do pecado e do fogo eterno. Você tem um dono, querendo ou não, a sua alma e o seu espírito para chegar a conta com Deus. Você crendo ou não, o Senhor Jesus irá voltar e vai buscar um povo seu. Um povo de boas obras, irmão, mas não é boas obras de salvação não. Porque a obra, ela não salva. Ela complementa, aliás, a falta dela nos condena. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obra ela é morta. E eu lembro que no outro dia me deram a boa notícia, que eu não ia de custódia, que eu ia ter que ir para o presídio ali, aliás, a CDP de Candelária. E ali, depois de 2 dias, eu já tinha, irmão, no meu coração, entendido que ali era uma coisa de Deus. Você pode até não acreditar, mas no momento que eu fui transferido para Candelária, algo no meu coração disse assim: nunca mais eu vou usar droga. Sabe o que é a transformação? É quando você entende que Jesus, se Ele dominar o seu corpo, nada você vai fazer de errado. É quando você entende que não é porque está dando errado na sua vida que você vai voltar ao passado. Entenda, há lugares que a gente coloca lixo, e esses lixos não devemos voltar para buscar, porque o Senhor já nos tirou de lá. Temos que aprender com Jesus, jogar no mar do esquecimento, esquecer que quem fomos. Contamos aqui o testemunho para que Deus alcance pessoas que estão vivendo uma vida parecida. Talvez você esteja com um filho, talvez você esteja com um primo, vivendo nessa situação. E que, se continuar, pode ser que não tenha a mesma felicidade que eu tive. Porque o mundo está aí, irmão. E ele vai fazer aquilo que o diabo está querendo fazer: matar, roubar e destruir sonhos. E eu lembro muito bem, irmão, que meu pai falava uma coisa: olha, se você for preso, eu não vou ver você. E eu agradeço, hoje eu entendo, irmão, o que meu pai fez por mim. Alguém pode dizer, foi abandono? Foi não, irmão. Que até o abandono é carinho, uma forma de carinho. Para ver se a gente muda, para ver se a gente sente falta, para ver se a gente respeita, né? E eu lembro muito bem que eu fui transferido ali para Candelária e passei mais ou menos uns 7 dias. Antes disso, irmão, Deus é aquele Deus que ainda incomoda os grandes para visitar os seus. Eu não esqueço nunca disso. O finado João Félix ordenou a um advogado, a qual não tinha amizade, mas a gratidão a gente tem que ter às pessoas que nos ajudaram. E nunca esquecer, irmão, de alguém que te deu a mão, de alguém que nunca desistiu de você. E eu me lembro muito bem que chegou o doutor Alex naquele lugar e disse: eu vim aqui, você sabe quem mandou? Eu digo: não. Aí ele falou quem tinha sido, né? E disse: olha, eu sou seu advogado, eu quero que você me fale o que aconteceu, que eu vou tentar tirar você daqui. E é bem verdade, irmão, que quem está enrolado não fala tudo. Quem vive na mentira nunca fala a verdade. Porque para ele mentir é um prazer, para ele enganar é uma satisfação. E ali prejudicou mais e mais a minha situação, porque eu não tinha falado tudo que tinha acontecido. E complicou, porque o juiz deu já uma prisão, né, preventiva. E não era mais uma investigação, ali eu já estava respondendo um processo como fosse tráfico. E em 8 dias fui transferido para a CDP de Macaíba. Chegando naquele lugar, irmão, eu comecei a entender o que eu vejo hoje. Eu olhava de lá, eu sentia os meus amigos, a qual um dia usaram droga comigo, a qual um dia eu cheguei a vender para eles, e eu orava por esses meus amigos para eles serem libertos. Porque a salvação não só transforma a sua vida, mas transforma a vida das pessoas também. Porque Deus te salva para tu ser um canal de bênção na vida das pessoas. Deus nunca vai te dar a salvação para só você ser salvo, mas Deus vai te dar a salvação, vai te dar a palavra para que a palavra de Deus transforme a vida das pessoas. E eu lembro muito bem, irmãos, que naquele lugar, a cada dia a gente ia buscando mais o Senhor Jesus. A cada dia a gente entendia que o processo do Senhor Jesus, para nós que estamos no processo, para nós que estamos na batalha, ela é lenta, ela é dolorosa. Porque muitas das vezes você diz: Senhor, mas acontece com fulano, comigo, por que não? Mas ali Deus trabalhava comigo até a paciência. E eu lembro que a gente estava numa campanha de oração naquele lugar. E o pastor, na época a gente chamava pastor, que era alguém que ficava responsável pela cela, estava numa campanha de oração, justamente para a libertação.
justamente para Deus transformar a vida daquelas pessoas que ali estavam. E eu lembro que aquela pessoa foi transferida, e ali me colocaram para ficar como se fosse ajudante ali do culto. E na primeira oportunidade, irmão, que eu tive de pregar sobre Jesus, eu falei assim: olha, talvez você está aqui hoje e você desprezou a sua mãe. Talvez você está aqui hoje porque você desprezou seu pai. Talvez você está aqui hoje porque você desprezou a sua esposa, o conselho da sua namorada. Porque muitas das vezes aquele que nos dá conselho a gente tem como alguém que é inimigo nosso. Mas não, é alguém que quer ver o seu bem, irmão. É alguém que quer ver a sua felicidade. Talvez o conselho que você receba hoje para largar o vício, você acha que a pessoa está sendo chato, você acha que a pessoa não quer o seu bem, você acha que a pessoa quer privar você da sua liberdade. Não, irmão, é porque a gente não quer ver você no caixão, é porque a gente não quer ver você em cima de uma cadeira de roda, é porque a gente não quer ver você em cima de uma cama. E eu lembro muito bem daquele lugar, irmão, eu falando isso, e quando eu acabei de pregar a primeira vez, eu acho que 2 minutos ali foi uma coisa tão rápida, né? A gente tinha até medo de falar de Jesus, porque a gente vai aprendendo aos poucos. Deus vai ensinando a cada dia a gente poder trabalhar a palavra de Deus. E eu perguntei assim: há alguém aí que quer aceitar Jesus hoje? E aquele rapaz lá na cela falou assim: eu quero aceitar Jesus. E ele contou o testemunho dele. Ele disse: tudo que você falou, a minha mãe é evangélica, ela falava para mim, e eu nunca dei ouvido a ela. E hoje eu me sinto aqui cativo e não sei qual tempo vou sair. E ali, irmão, eu entendi o projeto de Deus na minha vida. Eu entendi que era eu que estava lutando contra Deus. Porque a Bíblia diz que toda a justiça pertence a Deus. Então, se eu engano a polícia, eu estou tentando enganar a Deus. Se Deus instituiu eles como segurança, se Deus instituiu eles como autoridade, quando você transgride as leis, você transgride também ao Senhor, a qual o Senhor deixou ele como justiça. Eu entendi que eu não estava com raiva do policial. Eu entendi que a culpa era minha, não era dele não, porque se eu não tivesse com a droga, ele não tinha me levado. Muitas das vezes a gente culpa o sistema, mas não conseguimos reconhecer aquilo que nós transgredimos. Se você vai numa BR e diz lá que é 80 por hora, e você vai a 150, irmão, tenha certeza de uma coisa: se você morrer, não vai com Jesus não. Porque está lá escrito pela lei, é 80 por hora, não é 150, não é 120. Quer chegar cedo? Saia cedo, irmão. Use da prudência. Não é obrigado você se despedaçar para chegar em um lugar, não. Porque muitas das vezes você vai correr, vai chegar lá e vai desmarcar o encontro. Porque Deus quer mostrar a você que não é você que segura o tempo, não. É Deus que para o tempo para ouvir você. É Deus que causa este encontro. É por isso que é dito, né? Hoje é dia de resposta. Talvez você falou assim: não, Deus não vai falar mais comigo. Eu já tenho errado tanto que Deus não vai mais falar comigo. E Deus nessa noite, irmão, marca um novo encontro. Te entrega na tua mão uma folha em branco, para que você possa recomeçar, para que você possa dar a volta por cima. Aqueles que nunca quiseram andar com você, meu irmão, vai desejar andar com você ainda. Eu lembro muito bem que ali foi na época que fechou a CDP. E homens perigosos, irmãos, estavam ali ao meu lado, pessoas que já tinham matado 2 pessoas, pessoas que tinham degolado pessoas. E ali Deus já ia trabalhando na minha vida. Eu lembro muito bem quando disseram assim: vocês vão ser transferidos. Ora, todo canto que você mora, você começa a criar um comodismo. Eu já estava acostumado com o horário de comer, com o horário de tomar banho, né? Acostumado com as pessoas que ali estavam. É aí onde Deus trabalha na sua vida. Quando Deus te tira do canto que você está e coloca em outro. É Deus mostrando para você: ó, seguro não é onde você está, é onde eu te coloco. Seguro não é onde você está, é onde Deus coloca. Você está seguro quando está na vontade de Deus, não é a sua não. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a vontade de Cristo. Se você viver a vontade de Cristo na sua vida, irmão, a sua vida vai ser transformada. Mas para isso é uma renúncia. Para isso é um abrir mão daquilo que eu quero, para fazer a vontade de Deus. Eu lembro muito bem, irmão, que aqueles homens tudo chorando. Eu não esqueço aquela cena. A televisão lá de fora, filmando a transferência, acho que era 5 ou 6 carros da Polícia Federal, que era para fazer o comboio. E eu disse: o que foi? Disse: não, vocês vão ser transferidos. Eu digo: é mesmo, rapaz? É, rapaz. Eu vi aquele alvoroço, o povo tudo, né, perdeu a estabilidade. E Deus me usou para aquele pessoal naquele dia. Falei: irmãos,
espera aí, vamos orar. Mas irmão Pedro, você não está vendo a situação, irmão? Todos despidos, todos sem roupa, tinham tirado nossa roupa para verificar se tinha alguma coisa de errado, se ia levar alguma coisa para outro presídio. E eu disse: qual o problema, irmão? Jesus volta hoje, você vai de roupa, é? Nós invocamos o nome daquele que tudo pode, irmão. Nunca esqueça disso. Jesus escuta a oração no canto de uma parede. Jesus escuta a oração dentro de um banheiro, você chorando. Jesus escuta a oração quando você dobra o seu joelho no quarto. Jesus escuta a oração de quem nem abriu a boca, mas teve desejo de orar. E eu lembro que eu disse: olha, eu orei assim, eu não esqueço não. Senhor, independente de onde nós vamos, Tu vai nos levar para onde vai se cumprir a Tua vontade. Eles estão dizendo que a gente vai para Alcaçuz. Não me interessa para onde nós vai. Aonde nós for, o Senhor nos guarda, nos protege, faz mudança em nossa vida. Que se cumpra, Senhor, não a minha vontade, mas a Tua vontade na minha vida. Eu lembro muito bem que chegou aquelas, era tipo umas bestas, né? Só que é de carregar preso mesmo. A bicha cabia 8 presos, mas nesse dia foi só 17. Era 8, foi 17. Eu lembro que um foi reclamar, disse: está imprensado. O agente olhou e disse: quer que eu bote um espelho de pimenta aí para melhorar o lugar aí? Eu disse: não, senhor, pode tocar o barco, a gente chega já. E eu lembro, irmão, que eu fui parar do presídio de Ceará Mirim. Tão temido presídio de Ceará Mirim, de segurança máxima. Um presídio a qual os agentes andavam por cima na grade e você ficava engradado, como diz a história. Numa celinha, irmão, que você reclama às vezes do quarto que você tem. Era um quarto ali mais ou menos para 8 pessoas. Tinha só 27, tinha dia que tinha 40. É assim que vive. Ninguém vive, vegeta, né, irmão? Na sua cama tem hora que você roda para dormir e quase não acha o jeito de dormir. Imagine você tem que dormir num chão assim batido, irmão. Só sobrava um lençol quando um preso ia embora. Era no chão mesmo que a gente dormia. E eu agradeço a Deus, irmão, por ter passado por isso. Porque só assim a gente pode valorizar aquilo que a gente tinha lá fora. Eu dizia, irmão Val, eu tinha as melhores coisas e desperdiçava da pior forma. Você teve a melhor coisa, sua saúde, sua convicção de vir aqui e ouvir a voz de Deus. Não desperdice aquilo que é sagrado. Não deixe a palavra que toca no teu coração, ela sair do seu coração vazia. Mas deixe essa semente germinar, para que ela possa produzir fruto, para que Deus possa habitar no seu coração, para que Deus possa transformar a sua vida. E eu lembro muito bem que meu advogado foi naquele lugar me visitar. E ele disse: olha, olha como é que é. A tua Bíblia não deixar entrar. Você não vai receber, eu estou levando de volta. Seu pai escreveu. Meu pai era evangélico. Era não, é, para a glória de Deus. E pode acreditar, irmãos, eu nunca me senti só naquele lugar. Todas as vezes que eu chegava na casa do meu pai, drogado, bêbado, estava ele com a Bíblia aberta em cima da mesa e olhava para mim e dizia assim: quando você vai voltar para Jesus? É hoje? E eu, fora de si, eu disse: hoje não, pai, mas quem sabe amanhã. E eu digo para você nessa noite: o amanhã a Deus pertence. Não é do seu jeito. Você diz: não, Pedro, eu vou dar um jeitinho, amanhã eu procuro uma igreja para me congregar. Não é do seu jeito. Talvez hoje Deus te parou nesse lugar para você ouvir a palavra e tomar a sua decisão. Para ter a resposta de mudança, você tem que tomar uma decisão na sua vida. E eu lembro muito bem, irmão, que a minha Bíblia que eu tinha era aquela do Novo Testamento, a qual eu lia, irmão Jean, marcava o versículo e dizia: irmão, olha, lê isso aqui como é importante. A importância de um irmão incentivar o outro irmão com versículo, com palavra. É porque você está germinando aonde você não vai colher, mas o Senhor vai fazer crescer, o Senhor vai fazer dar frutos no momento certo. Nossa cela era 4 evangélicos. Quando a gente saiu de lá, ficou 11, irmão. A gente era a maioria na cela. A cela dos evangélicos. Eia, cela dos evangélicos ali. Cela 21, pavilhão 1 de Ceará Mirim. A cela dos evangélicos.
Quando ia ter reunião, quando ia ter alguma coisa, eu digo, os evangélicos não falam nada, a gente só ora. Eu entendi que a melhor resposta para o seu problema é oração. Quando você desabafa com alguém, alguém vai até te criticar. Mas quando você desabafa com Deus, Senhor, chega na minha vida, me levanta mais uma vez, Senhor, me dá força mais uma vez. Senhor, ainda que ninguém acredite em mim, Senhor, mas tu acreditar em mim. Eu lembro que Boa Saúde dizia: quando esse aí voltar, vai voltar pior. Aquele ali, tem mais jeito não. Aí sabe o que eu dizia? Deus, não me deixa fazer o que eu fazia antes. Muda a minha vida, transforma a minha história. Eu não vou sair de Boa Saúde. Eu vou ficar onde eu fui preso. Vou dar a volta por cima e vou mostrar que o Senhor ainda transforma e muda e realiza sonho. Meu advogado falou para mim: olha, escuta só, já passaram quase 4 meses, vai levando mais uns 6 meses aí, que eu tiro, depois eu tiro você, que depois de 1 ano fica mais fácil. Só que ele não sabia que eu estava no propósito de oração com Deus. Ele não sabia que eu estava jejuando, entregando a minha vida ao Senhor. Há um poder, irmão, diferente para quem ora e jejua. Eu não digo facilidade de falar com Deus não, mas é um comprometimento seu com Deus. E eu disse: doutor, dia 13 agora fez 5 anos que eu saí. Dia 13 de novembro fez 5 anos que eu saí da prisão. Eu disse: doutor, eu vou passar o Natal em casa. Ele olhou para mim, riu, aí o microfone, né, assim, era tipo um telefone, né, que você fica com um vidro aqui, ó, falando com ele. Ele disse: como é que é? Eu não entendi não. Eu disse: eu vou passar o Natal em casa. Aí ela olhou e disse: estão planejando uma fuga, é? Eu digo: doutor, o senhor não entendeu. Ainda que se minha cela arrombasse para ir embora, eu não iria sair desse lugar se não for com a permissão de Deus. Eu não quero sair daqui devendo não, doutor. Eu quero sair pela porta da frente. Do jeito que eu entrei, eu quero sair, digno de recomeçar a minha vida. E ele disse: que fé é essa? Eu digo: aqui Jesus me fez ter nesse lugar. Porque é no lugar da sua dificuldade que Jesus vai trabalhar o processo da realização dos seus sonhos. Hoje a sua vergonha vai ser testemunho para alguém. Pode acreditar nisso. Hoje o céu cair vai ser testemunho para alguém. Porque alguém dizia: não tem mais jeito. Conheci pessoas que eram evangélicas e digam assim: não vou pregar para ele não, é perca de tempo esse homem aí, é um caso perdido. Mas Jesus gosta do caso perdido. Jesus fala que eu vim buscar os que se haviam perdido. Você não valoriza o perdido, mas Jesus valoriza o perdido. Você não valoriza o drogado, mas Jesus valoriza o drogado. Como valoriza a prostituta. Pode não se agradar com as obras que ele pratica, mas há uma alma a qual anseia o Senhor ser liberta. Eu lembro muito bem, irmão, que foi encerrando o meu jejum de 30 dias. E ali eu entreguei ao Senhor, falei: Senhor, cumpri meu jejum, 30 dias, fui fiel a Ti. Queria sair deste lugar, pois agora me sinto capacitado a sair, irmão. Talvez você não saiu da prova porque ainda não está capacitado. Mas não desista, Deus está trabalhando nesse processo. Eu me lembro, Jean, que eu entreguei num dia. No outro dia tive a oportunidade de ir para o médico, porque o médico era sorteado. 30 pessoas que iam ali, em meio de 300, 200 pessoas, sorteava quem era mais grave, quem era baleado, quem era cirurgiado. E a vontade de sair, eu até falei para o médico, falei: doutor, se puder arrumar algum serviço para mim, ocupar minha mente, porque a minha Bíblia eu já li ela aqui um bocado de vez e eu queria fazer alguma coisa que ocupasse minha mente, que eu não era acostumado a ficar, como de história, preso em nenhum lugar. E voltei, irmão. E a importância, gente, da gente orar. Orei ao Senhor, recebemos o alimento, consagramos o alimento ao Senhor, me alimentei, li a palavra, irmão, e fui dormir. E eu me lembro que naquele dia 12 de novembro, que eu ainda passei um dia ainda isolado naquele lugar, estava dormindo, quando alguém chegou assim e falou: Pedro Antônio de Araújo. Aí eu dormindo, escutei a minha voz tão longe, irmão. Aí repetiu de novo, aí os meus amigos da cela falaram assim: olha, estão te chamando. Aí eu digo: cela 21. Aí ele veio, sai de costa, ele de costa, com a mão para trás. Fui passando naquelas grades.
Uma por uma, irmão. Quando eu me encontrei com um amigo meu que vinha assim, ele disse, é alvará. Aí eu disse, alvará para quem não foi julgado, né? Um alvará para quem dizia que ia demorar mais 6 meses. Esse é o Deus que você serve. O que alguém diz que é impossível, para Deus é só uma questão de tempo. Talvez alguém esteja dizendo, o seu processo vai demorar, mas se Deus entrar nele, Deus traz providência, Deus traz resposta. Deus faz o impossível tornar possível, porque Ele é especialista em fazer isso. Eu lembro bem que quando chegou mais na frente, me algemaram, eu passei para outra grade, e ele disse, você é alvará, e tinha mais 2 atrás de mim, né? E eu fiquei calado, irmão. Ele disse, você. Aí eu olhei, eu falei, eu, senhor. Ele disse, você. Bota as mãos para trás que vai passar a algema. Aí você recebeu o alvará. Irmão, não tive igual palavra. Eu só algemado olhei assim para o céu. Falei, Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter ouvido as minhas orações. Quantas e quantas vezes eu não tinha visto, irmão, com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, as humilhações que meu pai vivia, de alguém dizendo, tu não é crente, porque teu filho está ali. Tu não ora, porque teu filho está ali dentro. E eu dizia, Senhor, não deixa eu dar mais vergonha ao meu pai. E eu comecei a orar a Deus, irmão, e o agente bateu no meu ombro e disse, ei, está falando com quem, interno? Falei, estou falando com aquele que tudo pode, irmão. Estou falando com Jesus. Porque não foi meu advogado, não, foi Jesus, irmão, que me libertou daquele lugar. É Jesus que quer te libertar você nessa noite. Assim como o filho pródigo, irmão, saiu sem destino, saiu pegando tudo que tinha, achando que ia resolver a sua vida. Talvez você tenha feito isso, tenha conhecido Jesus, tenha se afastado, tenha ido para bem distante dele, mas ele ainda permanece no mesmo lugar, esperando você voltar. Jesus permanece no mesmo lugar, com os mesmos pensamentos que ele tem sobre você. Pois o amor de Deus, irmão, é um amor ágape. Ele não nos ama porque nós amamos Ele, não. Ele nos amou primeiro. E o mesmo Jesus que transformou a minha vida, irmão, hoje Ele quer transformar a tua. Mas para isso, irmão, Ele precisa de uma resposta. É o primeiro passo. É você sair do seu conforto, que você acha que é conforto, mas não é não, irmão. Como eu falei aqui, só para encerrar, eu passei por cima, mas eu vou repetir aqui. Se eu não tivesse sido preso, eu tinha sido morto. Pedro está inventando história, não. No primeiro dia que eu fui preso, alguém disse, olha, você foi preso para você não ser morto. E o cara não tinha nem me visto, falei igual Jean. O cara estava numa sala que eu não conseguia nem ver o cara. Quando eu saí fora, eu fiquei sabendo da história todinha. Já tinham esquematizado a minha morte. Mas quando Jesus entra, irmão, chega a vida, chega a providência, chega a mudança, chega a transformação, chega a cura, irmão. Tenho buscado tanta cura, entrega a sua vida a Jesus. Confia nele e o mais ele vai fazer na sua vida. Dê o seu primeiro passo para Jesus. Mas irmão Pedro, eu já caí, eu já estou perdido no caminho. Ei, Ele é a salvação, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não endureça o seu coração quando ouvir a voz do Senhor, mas reconheça que somente dele vem o perdão e a salvação e a vida eterna. É por Jesus, irmãos, que fazemos isso, que mencionamos a transformação a qual Ele fez na minha vida. E para não ficar muito esticado, pastor, eu já agradeço a minha rica oportunidade e os amados irmãos que deram ouvir nesta noite. Que Deus abençoe a vida de cada um. Mas eu sei que o pastor aqui vai fazer o apelo, que não deveria ser apelo, deveria ser convite ao Senhor Jesus. Posso? Aqueles que ouviram essa palavra, irmão, que Deus transformou a sua vida, que Deus falou com você nessa noite, quero dizer a você que não endureça seu coração. Você que anda afastado, você que está caído, não tenha vergonha, irmão, porque aqui o maior é Ele. Ninguém aqui vai incomodar você, não. Ninguém aqui vai insistir para você aceitar Jesus, não. Porque nem é por força, nem por violência. Mas aquele que quer entregar a sua vida a Jesus, se você quiser vir aqui na frente, para quem orar por você. Se você quiser vir aqui à frente, irmão. Aleluia, Senhor. Cadê a segunda pessoa para Jesus, irmão? Cadê a pessoa
que está afastado, que quer encontrar Jesus esta noite, que quer ter resposta na sua vida, que quer ter um encontro com Jesus, não endureça seu coração enquanto o Senhor tem um propósito na sua vida. Não adianta você se segurar, irmão, porque o Senhor Jesus vai quebrar todo impedimento, todo embaraço. O Senhor Jesus vai trazer de volta a tua dignidade. Não adianta você se esconder, porque eu não estou falando, irmão, para quem não ouve a palavra, mas eu estou falando para aquele que sente o Espírito Santo falando com ele nesta noite. Porque o Senhor que transformou a minha vida, Ele quer transformar a tua. Não adianta, irmão, tentar outro caminho, porque não há outro caminho senão de Jesus. Quantas das vezes o inimigo tramou a tua vida? Quantas das vezes você pensou que nem ia estar aqui hoje? Mas Jesus é aquele que traz resposta nessa noite. Jesus é aquele que traz resposta nessa noite. Amados irmãos, eu queria que você ficasse de pé, em nome do Senhor Jesus, estendesse sua mão para cá. Amém? Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, graças te damos, Senhor, e muito alegrou, Senhor, de encontrar o meu amigo aqui, Senhor. Pai, eu rogo pelas tuas imensas misericórdias, Senhor, a qual tu tiveste na minha vida, Senhor. Pai, escreve o nome dele, Senhor, no livro da vida, Senhor. Senhor Jesus, que tu seja a rocha, que tu seja a fortaleza, que tu seja o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Pai, que tu faça como fizeste com a minha vida, Pai, afastando ele da aparência do mal, das más amizades, Senhor. Eu clamo, Pai, como assim fizeste na minha vida, Senhor. Afastaste todos aqueles, Pai, que me faziam caminhar ao precipício, Senhor. Mas leva, Senhor, ele, Senhor, desta noite fortalecido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Alicerça, Senhor, na rocha eterna que é Jesus Cristo, Senhor. Eu sei, Pai, que o céu se alegra. Eu sei, Senhor, que o perdão, Senhor, é emitido, porque confessou, Senhor, diante de ti, reconheceu a sua natureza, Senhor. Pai, eu sei que a palavra não volta vazia, Senhor, mas desce dos céus, Senhor, uma mudança de pensamento, Senhor. Vai trabalhando, Pai, no coração, vai tocando, Senhor, da ponta dos pés à volta da cabeça, Pai. Vai libertando, vai apagando, Pai, todo o vício. Vai escrevendo, Senhor, o nome dele no livro da vida, Senhor Jesus. Vai transformando, Pai. Pai, apresente todos aqueles, Pai, que tem uma malquerência, Pai. Pai, que faça esquecer o nome dele, Senhor. Pai, blinda, Pai, com teu Espírito Santo. Acampa os teus anjos, Pai, ao redor daquela casa. Pai, seja com ele, Senhor, naquele quarto, Senhor. Coloca, Pai, amizades verdadeiras, Senhor. Coloca, Senhor, louvor na boca dele. Coloca a palavra, Senhor, na boca dele, Senhor. Para que ele possa proclamar o teu evangelho, Senhor. Para que o mundo veja que o Senhor Jesus tem poder. Tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para salvar. Ah, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o céu se alegra aqui também, Senhor. É assim, Pai, que eu oro, Senhor, e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E passa rica a oportunidade do nome de Jesus.